Bom, dando continuidade ao preenchimento do nosso template na aba de dados gerais, então sempre que vocês tiverem dúvida em relação ao preenchimento desta aba, vocês podem consultar estes vídeos. Nós continuamos aqui na tabela de municípios atendidos. Logo após a parte da justificativa, nós passamos para a parte dos municípios a serem atendidos pelo projeto. Neste campo, nós vamos informar todos os municípios que serão beneficiados ou provavelmente beneficiados pelo projeto que nós estamos propondo. Então, se o seu projeto vai beneficiar apenas um município, você vai informar neste campo aqui apenas um município. Se o seu projeto vai beneficiar uma região inteira, você vai pegar todos os municípios daquela região e informar um a um separadamente em cada célula neste campo aqui. Se o seu projeto for beneficiar todo o estado de Minas Gerais, você vai informar todos os municípios do estado de Minas Gerais nesse campo. Então, caso seja necessário, vocês podem acrescentar linhas abaixo desse campo, ou no meio aqui, para poder caber todos os municípios que forem atendidos pelo projeto. Nós colocamos nesse formato porque quando o template for ser migrado para o GRP, que é o sistema que vai abarcar o banco de projetos, lá dentro nós vamos informar município por município a ser beneficiado. Então, temos que informar aqui também separadamente cada um dos municípios que forem beneficiados pelo projeto. Em seguida, nós informamos a categoria do projeto, isso é, em que tipo de categoria que o seu projeto vai ter gasto de recursos, em que tipo de categoria que o seu projeto vai executar os recursos a serem repassados para ele. Vai ser um projeto que vai financiar apenas gastos em custeio, ou seja, gastos em materiais de custeio e gastos em serviços? Se for, você informa essa categoria. Vai ser um projeto que vai ter gastos apenas com equipamentos, e aí por equipamentos nós entendemos materiais que forem de capital, bens que possam ser patrimoniáveis. Se for, vocês informam equipamentos. Vai ser um projeto que vai ter a realização de obras. Se for, você informa a categoria de obras. Ou pode também informar alguma compilação dessas categorias, alguma mistura dessas categorias de custeio e equipamentos, custeio e obras, equipamento e obras, ou custeio, equipamento e obras, conforme o seu plano de aplicação. No nosso exemplo, nós vamos ter gastos apenas em custeio no nosso projeto. Então, nós informamos a categoria de custeio. Em seguida, nós informamos os valores do nosso projeto. E aí, nós temos que informar o valor do concedente e o valor a ser ofertado de contrapartida financeira. É importante lembrar que, como a gente está falando de banco de projetos, nós temos valores estimados aqui para o projeto que a gente está propondo. Mas é importante que esse valor seja o mais próximo possível da realidade, tendo em vista que esse projeto poderá ser apresentado a possíveis concedentes, na hora de apresentar, por exemplo, para os parlamentares federais o portfólio de emendas, caso eles queiram entender um pouco mais de algum projeto que está sendo apresentado dentro do portfólio, eles podem pedir para ver o template desse projeto, então é importante que os valores estejam o mais alinhado possível com a realidade. Esse valor ele também pode ser utilizado na hora de indicarmos projetos para determinadas oportunidades que aparecem de captação de recursos. Nós podemos verificar o valor, bater com o valor que está sendo disponibilizado na oportunidade e ver se esse valor se encaixa à oportunidade que está sendo disponibilizada. Então, de novo, esse valor é importante que ele seja o mais próximo possível da realidade. Você pode pesquisar isso fazer isso por meio da coleta de orçamentos de mercado, verificando a internet para fazer orçamentos na internet, caso você vá fazer, por exemplo, aquisição de materiais de consumo ou algum equipamento que seja vendido que você possa verificar o valor online. Você pode verificar por meio de registros de preço que o Estado tenha vigentes. Você pode pegar, inclusive, contratações ou aquisições anteriores que o Estado tenha feito, ou que o seu órgão mesmo tenha feito, de algum serviço ou bem que está dentro do seu projeto aqui e atualizar o valor para o ano corrente por meio de algum índice de atualização de preços, por exemplo, e utilizar todas essas formas para fazer a composição da estimativa de valor do seu projeto. Agora, como que você vai definir qual é o valor do concedente e qual o valor de contrapartida do seu projeto? Nós temos que a legislação fala que o valor de contrapartida mínimo que deve ser ofertado para convênios é de 2%
do valor total do seu projeto. Então, se o seu projeto tem um valor total de R$200 mil, você vai calcular 2% desse valor, que no caso vai dar R$4 mil, e esse vai ser o percentual de contrapartida financeira a ser ofertado. Os 98% restantes vão ser valores a serem repassados pelo concedente. A CEPLAG recomenda que nós mantenhamos o valor de contrapartida financeira dentro desse percentual mínimo que a legislação exige, tá? Se o seu projeto vier a beneficiar áreas da SUDENE, SUDAM ou SUDECO e estiver restrito a essas áreas, tá? Não pode ter nenhum município fora dessas áreas a ser beneficiado pelo seu projeto, para encaixar nessa exceção que eu vou mencionar agora. A contrapartida mínima, ela reduz de 2% para 0,1%. Então, se for o caso do seu projeto, você pode dar um percentual mínimo de contrapartida aqui de 0,1%. A CEPLAG sempre recomenda que a contrapartida seja mantida no percentual mínimo que o seu projeto se encaixar dentro da legislação, né? Então, se for SUDENE, SUDAM e SUDECO, 0,1%, qualquer outro tipo de projeto, 2% do valor total do seu projeto de contrapartida financeira. E aí você faz o cálculo de quanto vai dar esses valores e insere aqui dentro da planilha, e a planilha vai te confirmar se os percentuais estão de acordo com o recomendado, de 98,2% ou 99,9% e 0,1%. A planilha também vai calcular automaticamente o valor total do seu projeto. Em seguida, nós vamos informar a dotação orçamentária que financiará a contrapartida. Como que você vai definir qual é essa dotação orçamentária que vai financiar a contrapartida? Caso o seu órgão tenha uma fonte de recursos próprios que possa financiar a contrapartida, você pode informar aqui nesse campo uma dotação própria do seu órgão. Essa dotação ela vai ser informada até o 1000 ao contrário, que é a parte de subprojeto e subatividade, e ser seguida da fonte e procedência que vai financiar essa contrapartida própria. Caso o seu órgão não possua uma fonte de recursos próprios que podem financiar a contrapartida do seu projeto, você vai poder informar uma dotação orçamentária do EGE-CEPLAG, que é uma ação orçamentária que tem a finalidade de financiar contrapartidas de convênios para os órgãos estaduais. No caso, essa dotação do EGE-CEPLAG é a dotação que está apresentada aqui no nosso exemplo, e você pode utilizá-la no seu projeto.